E, Rogério, me conta um assunto que eu tenho uma dúvida. Como é que funciona o controle desse segmento de blindados? Existe uma regulamentação? Como é que é isso? Por definição burocrática, a blindagem ela está considerada produtos controlados. A mesma coisa que armas, mesma coisa que produtos químicos com perigo de explosão, de fabricação de armas ou manipulação de produção de drogas. Tudo isso, quem controla esses produtos controlados é o Exército. Né? Mas controlar carro blindado, a blindagem do automóvel é diferente do que controlar armas. Né? Sim. Então, o que aconteceu? Nos primórdios, existia um manual que chamava R105, que já continha uma tabela balística emprestada da norma americana NIJ, 0.108.01, no caso da blindagem automotiva. Só que não existia tanto enforcement disso, não existia muito... Isso estou falando da década de 90. Só que a blindagem começou a tomar né? E aquilo, por decreto, ficava pendurada na regulamentação do Exército. E o Exército começou a perceber que tinha um volume de trabalho para ser controlado muito alto. Então, ele criou sistemas. Não vou entrar aqui no conjunto de siglas, né? Lógico. Mas são várias que controlam. Então, ou o carro fica pendurado num deles. Desses. E são sistemas que... A gente pode contar todo o histórico. É claro que isso veio em etapas, né? Teve coisa que deu certo, coisa que não deu certo, coisa que teve que voltar atrás e grandes e interessantes evoluções. Então, a última evolução desse sistema de controle funciona da seguinte forma. Todo o material de blindagem que vai ser aplicado no carro, no nascimento, ele já recebe ele já tem uma certidão de nascimento ali, controlada pelo sistema do Exército. Tá? Vou dar exemplo do vidro, que é um exemplo melhor. Cada peça de vidro, ela recebe um QR Code. O QR Code tem aquele número de série daquele vidro. O RETEX, aproveitar aqui para explicar o que é o RETEX. O RETEX, o Exército testa, o fabricante fala, olha, eu inventei um vidro blindado com essa fórmula, né? E eu quero vender esse vidro como sendo nível 3A. O Exército vai lá, testa, falou, passou no teste ou não passou. Se passou, ele emite um certificado para aquela formulação técnica, para aquela solução técnica apresentada, aquele memorial técnico descritivo que foi apresentado, ele emite um relatório, fala, este item está aprovado, você pode produzir esse item no nível 3A sob número tal. Esse aqui é o número da sua autorização para essa fórmula. Normalmente o fabricante de vidro tem várias fórmulas. Então, tem vários RETEX para vários níveis. Mesmo para um nível, às vezes uma solução precisa ser um pouco diferente da outra, ele tem vários RETEX. Então, esse vidro nasce no fabricante de vidro, estou dando exemplo de vidro, mas vale para todos os outros itens. Ele já recebe hoje um QR Code. Qualquer um que tenha um celular consegue chegar no carro na rua, colocar lá, vai saber quem fabricou, qual é o nível, qual é o RETEX e uma série de outras informações. Então, e por outro lado, na blindadora, se eu estou blindando o carro para o Thiago, eu peço uma autorização para o Thiago. Isso no sistema do Exército. Daí o Exército olha lá para o Thiago, né, com o que eu mandei das certidões negativas, todo um conjunto documental que é exigido. Opa, o Thiago aprovou sem problema, ele está autorizado a blindar determinado veículo, com chassi tal, com placa tal. Entendi, específico para aquele mesmo, aquele não veículo. Tá? Então, casou o Thiago com o veículo, tal. Aí esse carro entrou numa blindadora para blindar. A blindadora comprou aquele kit de vidro que estava estocado. O estoque já era controlado pelo Exército. Lá no fabricante, que é o armazenamento. É um produto controlado, eles controlam a fabricação e controlam o armazenamento. E controlam o transporte. E tem aquela nota fiscal de transporte que amarra esse vidro com aquela blindadora. E aí o Exército passa a controlar esse vidro no estoque. Se não fosse um sistema digital, e dentro da blindadora, das blindadoras e dos fabricantes de vidro, existe pelo menos uma pessoa dedicada a ficar alimentando esse sistema e esperando a validação dessa atualização. Ela aguarda a validação para depois produzir, para depois transportar, né? Mas ainda tem a autorização para o Thiago, para o carro do Thiago, que ele já casou o carro com o proprietário.
pré-autorizado, e aí a blindadora fala, esse kit de vidro, que é um vidro, vamos supor aí de... Estava falando do e-tron, no e-tron. O Thiago comprou um e-tron. Então, esse vidro vai ser instalado no e-tron do Thiago. Então, ele daí casa o código daquelas peças com autorização de armazenamento na blindadora com aquele automóvel. Entendi. Então não pode chegar lá na blindadora escolher, não, esse kit vai para tal carro. Não, eu posso escolher, mas eu registro isso no sistema e espero o Exército autorizar. Voltar à autorização. Em algum momento, se tiver alguma inconsistência, ele pode falar, opa, deu inconsistência, você digitou 2 vezes o número tal de um carro. Pode ser um erro do operador. Então, o sistema ainda tem esse filtro que não permite, que não dá margem para erro, inclusive, né? Então, em algum momento está tudo casado ali. Depois, não acabou ainda o controle, né? Depois tem uma última fase, que é a declaração de blindagem. Esse vidro foi instalado nesse carro, a blindagem foi concluída e esse carro está pronto aqui na nossa estrutura, pronto para uma eventual vistoria. Tá aqui. Posso entregar o carro para o Thiago? Aí o Exército vai emitir um documento que chama DB, né? Que é uma declaração de blindagem, que essa DB, ela contém o resumo de todo esse controle, toda essa cadeia de controles. Né? Tá aqui, tá o vídeo que foi produzido, tem tudo lá. E tudo documentado. Né? Documentado. Aí entregamos para você o carro e a DB, e você precisa fazer uma atualização da documentação do carro, mesmo que essa documentação tenha sido fresquinha, você acabou de comprar o carro, licenciou tudo, vai ter que fazer novamente um processo, inserindo isso, aí já não é mais Exército, é Detran. Né, o sistema de trânsito normal. Aí no documento sai lá que o carro... A observação que o carro está blindado. Agora, isso tudo é lindo. Foi muito útil. Tinha muita coisa pirata no passado. Não que eventualmente não tenha hoje, não sei, mas com todo esse controle é muito mais difícil. Porque se você faz algo e burla tudo isso, você não vai ter como licenciar o carro, você não vai ter como fazer vistoria, você não vai ter como fazer seguro. Então, se alguém burla, vai ter um trabalho talvez muito, mas infinitamente maior do que fazer tudo isso bonitinho como deve ser feito. Mas tem uma janela importante aí, uma porta aberta importante nesse processo, que isso não está coberto pelo escopo de fiscalização do Exército. Lembra que eu falei que tem uma norma de fabricação do vidro? Vamos dar sempre o exemplo do vidro, porque é o item mais complexo. Tá. Isso vale também para os outros itens, mas vamos falar do vidro como exemplo, né? O retex do vidro, ele diz qual é a composição, e uma composição de um vidro blindado é bastante tecnológica, bastante tecnológica. E esses itens tecnológicos podem ou não ser agregados no momento da fabricação do vidro, e obviamente isso vai afetar drasticamente na segurança, só que se esse vidro está sendo fabricado de acordo com o retex ou não, hoje o Exército não regula, não vistoria. E isso não é que ele faz isso porque ele está falhando. Não está no escopo dele. Quer dizer, o desenho disso tudo foi feito e ficou uma porta aberta. Que de repente a gente está conversando via associação para ver para onde isso vai. Mas existe essa porta aberta, ele não está falhando, ele está cumprindo rigorosamente os decretos que são colocados aí, né, por decisão superior, né? São decretos presidenciais, na realidade, e está seguindo rigorosamente, mas tem essa porta aberta. E como que essa porta aberta tem que ser fechada? Quem que é o responsável por isso? O blindador responsável. Ele tem que, ao adquirir esse material, ele terá algum mecanismo de teste balístico, de teste laboratorial, físico, de verificar se esse material que ele está comprando está de acordo com o retex que foi apresentado. Então, essa não exime a responsabilidade do blindador. E o blindador deveria apresentar, né, o que ele está fazendo para garantir isso. Ele devia falar para o cliente, o cliente, toda essa regulação do Exército ela é muito útil, ela evita sonegação, evita falsificação, evita um monte de coisa, mas tem essa janela aberta. E tem problemas aqui? Tem. Né? Existem fabricantes e fabricantes. Fabricantes que tem problema e tem fabricantes que tem uma marca muito valiosa a zelar, né? Que não vai se predispor a
dá um gato ali no negócio. Então, quer dizer, mas de qualquer maneira, a responsabilidade da blindadora é sempre ter um mecanismo que fecha essa porta que está aberta. Por uma falha na elaboração do decreto, do processo. Não é que o Exército... Novamente, eu insisto nisso. Eu já falei, deu confusão. Falei, você está criticando. Não estou criticando. Essa porta aberta, ninguém está falhando. Está todo mundo seguindo os protocolos, né? Mais do que protocolos, os decretos. Está todo mundo seguindo direitinho, bonitinho, mas existe nesse processo essa porta aberta que tem que ser fechada. O que é muito interessante nisso? Um organismo certificador independente. Porque isso é que dá credibilidade. Por exemplo, eu sou um blindador, eu falei, eu faço tudo bonitinho, mas eu posso não estar fazendo e posso estar num certo conluio com aquele cara que está me vendendo vidro abaixo do preço para eu poder ganhar mais, ter mais lucro. Eu tenho mais lucro, o cara tem mais lucro também, porque ele vende mais barato, mas também tem um custo muito menor. Então, o que é a solução definitiva nesse momento? Uma certificação independente, alguém... como quem que são as certificadoras? Essas mesmas certificadoras que certificam o ISO 9000, o ISO 14000, um SGS, um IQA. Eu vou muito no IQA, porque o IQA, como certificadora, ela tem uma afinidade muito grande com o mercado automotivo. Não existe certificadora para um mercado ou certificadora para outro. Qualquer certificadora pode trabalhar em qualquer mercado. Mas existem algumas afinidades. O IQA não é o único, tem outros laboratórios, né, o que esses caras têm no estoque? O que essas certificadoras têm no estoque? Credibilidade, é só isso. Então, por que eles trabalham sempre certos, com um corpo técnico fantástico, todo mundo é muito metódico, extremamente by the book, porque é o que eles têm a oferecer. Se um laboratório desse perde a credibilidade, ele perde todo o estoque de tudo que ele tem, ele derrete todo o estoque que ele tem. Então, o valor da empresa dele é a credibilidade. Então, esses laboratórios independentes no mundo, hoje, são a solução para situações que precisam ter algo de conformidade. Conformidade é a palavra. Conformidade, hoje, quando eu falei que lá atrás tinha, para os técnicos de boa vontade, já tinha o R105 com uma tabelinha NIJA emprestada do Exército, que, opa, isso aqui já é um guia. Porque na década de 90 o pessoal falava, não tem norma, eu invento o termo que eu quiser para blindagem. Daí eu falava, minha nível 1, minha nível 5. E nem falava 5 do quê? Como é que você padroniza isso? Como é que você padroniza? Porque quando vem um camarada e fala, blindagem nível 7, peraí, de que norma? E aí surgiu a ABNT NBR 15000, que rapidamente o Exército absorveu essa norma, a ABNT NBR, e trouxe para o escopo deles. Então, hoje, os vidros, os RETECs são aprovados em cima da ABNT NBR 15000, que é uma norma. A norma está sempre em mutação, está sempre em evolução. Né? Então, novas versões vão surgindo. E, em cima disso, é feito o RETEC. Só que o Exército não consegue, ou não está no escopo dele, verificar se o que está sendo fabricado está de acordo com o RETEC. Quem que pode garantir isso? O blindador, através... nos estudos. Apresentar, botar uma... Sabe, essa porta aberta, vamos colocar um bloco de concreto ali para que essa porta não fique mais aberta. O que é esse bloco de concreto definitivo, contundente, para que essa porta não fique mais aberta? O melhor seria você trabalhar junto com uma empresa certificadora que assinasse... Ateste ali. Que ateste que aquele vidro está sendo fabricado de acordo com o RETEX que ele tem no Exército, de acordo com a NBR 15000, e que está tudo conforme, que ateste a conformidade. Perfeito. Esse é o melhor dos mundos. E aí tem uma palavrinha muito interessante, compliance, que as empresas estão todas... Quem tem está bem, quem não tem está precisando... aprimorar o compliance, algo que não tem como voltar atrás. Então, para um compliance perfeito em termos da blindagem, vale a pena você ter a atuação das normas do Exército e alguém certificando a conformidade disso. Muito bom.